A história não começa com laboratórios. Não começa com drogas. Não começa sequer com cientistas. Ela começa com medo. Um medo profundo, silencioso, quase irracional, mas extremamente poderoso. No início da década de 1950, o mundo não estava em paz. A Segunda Guerra Mundial havia terminado oficialmente, mas a tensão global apenas mudara de forma. As grandes potências agora travavam um conflito diferente. Não era uma guerra declarada. Não havia tropas marchando umas contra as outras em campos de batalha tradicionais. Era algo mais sutil, mais psicológico, mais perigoso. Era a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo liberal. Do outro, a União Soviética promovendo o comunismo como modelo global. Duas ideologias, dois projetos de mundo, duas narrativas sobre o futuro da humanidade. E no meio disso, um medo crescente. A possibilidade de que o inimigo estivesse desenvolvendo métodos invisíveis de dominação. Em 1950, durante a Guerra da Coreia, soldados americanos capturados começaram a dar entrevistas e declarações públicas que chocaram Washington. Alguns criticavam o próprio país, outros pareciam defender ideias comunistas. Alguns se recusavam a retornar aos Estados Unidos após a libertação. Como explicar aquilo? Para o público, a palavra que começou a circular foi lavagem cerebral. A ideia era simples e aterrorizante. E se o inimigo tivesse descoberto como reprogramar a mente humana? E se fosse possível apagar crenças, implantar novas ideias e remodelar a identidade de alguém? Se isso fosse verdade, significava que a guerra havia ultrapassado o campo físico. Ela agora acontecia dentro do cérebro. Essa possibilidade gerou algo muito mais perigoso do que bombas. Gerou paranoia institucional. Nos corredores da inteligência americana, o raciocínio era direto. Se os soviéticos estavam estudando técnicas de manipulação mental, os Estados Unidos não poderiam ficar para trás. Não se tratava apenas de poder ofensivo. Tratava-se de defesa. Era preciso entender como essas técnicas funcionavam. Era preciso aprender a resistir, mas também era preciso saber aplicar. Em 13 de abril de 1953, sob a liderança de Allen Dulles, a Agência Central de Inteligência formalizou um programa secreto de pesquisa. O nome técnico era complexo, quase burocrático, mas ficaria conhecido como MK-Ultra. O projeto não foi apresentado ao público, não foi debatido no Congresso de forma transparente. Foi classificado, compartimentado, restrito a poucos. Seu objetivo oficial parecia científico, investigar métodos de modificação comportamental. Mas nos memorandos internos, a ambição era mais clara. Explorar o potencial de controle mental. Descobrir se a mente humana poderia ser quebrada, e se uma vez quebrada, poderia ser reconstruída sob nova programação. O medo justificava tudo. Esse é o ponto crucial. O MK-Ultra não nasceu de um desejo explícito de crueldade. Ele nasceu de uma combinação explosiva de medo, competição ideológica e confiança irrestrita na ciência. A década de 1950 foi marcada por uma fé quase religiosa no progresso científico. A bomba atômica havia sido criada. A energia nuclear parecia prometer um futuro ilimitado. Antibióticos estavam revolucionando a medicina. Se a ciência podia dividir o átomo, por que não poderia decifrar a mente? A psicologia ainda era um campo jovem. A neurociência estava dando seus primeiros passos. A compreensão sobre consciência, memória e identidade era limitada, mas essa limitação não impediu a ambição. Pelo contrário, ela a alimentou. O MK-Ultra foi estruturado em dezenas de subprojetos. Pesquisas seriam conduzidas em universidades, hospitais e laboratórios. Muitas dessas instituições sequer sabiam que estavam recebendo financiamento indireto da CIA. O dinheiro circulava por fundações intermediárias. A compartimentação garantia sigilo. Cada pesquisador sabia uma parte. Quase ninguém tinha a visão completa. Essa fragmentação não era apenas estratégica, ela era psicológica. Quando ninguém enxerga o todo, a responsabilidade também se fragmenta. E assim, lentamente, quase sem alarde, o governo dos Estados Unidos iniciou uma jornada para explorar os limites mais profundos da mente humana.
Mas existe uma pergunta que raramente é feita. Por que a ideia de controle mental parecia tão plausível? Porque o século XX já havia mostrado que a mente podia ser influenciada. Propaganda de guerra funcionava. Regimes totalitários moldavam narrativas. Massas podiam ser conduzidas por discursos. A diferença agora era a escala e precisão. Não se tratava mais de influenciar multidões. Era sobre penetrar a mente individual. A meta era microscópica. A meta era pessoal. E nesse momento histórico, a ciência e a paranoia caminharam lado a lado. O MK-Ultra não começou com tortura explícita. Ele começou com perguntas. Que substâncias alteram a percepção? Como o isolamento afeta o comportamento? Quanto tempo alguém pode ficar sem dormir antes de quebrar psicologicamente? Como a hipnose influencia a memória? Essas perguntas, isoladamente, poderiam parecer acadêmicas, mas dentro do contexto da Guerra Fria ganhavam outro significado. Elas deixavam de ser curiosidade científica, tornavam-se estratégias Turaus. E é aqui que a narrativa se torna mais densa. Porque o verdadeiro perigo do MK-Ultra não estava apenas nos métodos que seriam usados depois. Estava na mudança silenciosa de paradigma. A mente humana passou a ser vista como território, um campo de batalha invisível, um recurso a ser explorado, um sistema a ser hackeado. Quando isso acontece, as fronteiras éticas começam a se dissolver. Se a sobrevivência nacional está em jogo, até onde se pode ir? Essa pergunta ecoava nos bastidores, e a resposta, na prática, foi mais longe do que alguém imaginava. Mas ainda estamos no início. Neste momento da história, os experimentos mais controversos ainda não haviam começado. O que existia era um plano, uma estrutura, um financiamento robusto e uma convicção silenciosa de que o controle mental não era ficção científica, era apenas uma questão de método. A década avançava, os testes começariam, e com eles surgiria algo que nenhum memorando previa completamente. O fato de que mexer com a mente humana não é como manipular uma máquina, é lidar com identidade, com trauma, com memória, com consciência. E uma vez que você atravessa essa fronteira, não há retorno simples. Se o medo foi o ponto de partida, a experimentação foi o primeiro passo concreto. Após a formalização do projeto MK-Ultra dentro da estrutura da CIA, o que antes era apenas uma hipótese estratégica começou a se transformar em prática operacional. A pergunta central permanecia simples, mas carregava uma ambição quase ilimitada. É possível quebrar a mente humana de forma controlada? Não se tratava apenas de influenciar opiniões. A propaganda já fazia isso. O que se buscava era algo mais profundo, algo estrutural. Quebrar padrões mentais, desorganizar a identidade, desmontar a coerência interna de um indivíduo e, se possível, reorganizar tudo sob nova direção. Para isso, os pesquisadores precisavam entender primeiro o que sustenta a estabilidade psicológica de uma pessoa, o que mantém alguém inteiro. A resposta apontava para alguns pilares fundamentais: memória, percepção sensorial, continuidade de identidade e estabilidade emocional. Se esses pilares fossem abalados simultaneamente, talvez a mente entrasse em colapso temporário. E no colapso surgiria a vulnerabilidade. Uma das primeiras frentes exploradas foi o uso de substâncias psicoativas. Entre elas, uma se destacou rapidamente: o LSD. Originalmente sintetizado na década de 1930, o LSD havia demonstrado efeitos intensos na percepção da realidade. Ele alterava cores, distorcia o tempo, fragmentava pensamentos e dissolvia fronteiras entre o eu e o ambiente. Para alguns cientistas, isso era fascinante. Para a inteligência militar, era potencialmente estratégico. Se uma substância pode desorganizar completamente a percepção de alguém, talvez ela possa criar uma janela de sugestionabilidade.
Talvez, sob efeito intenso, a mente fique mais maleável. Os primeiros testes envolveram voluntários, pelo menos oficialmente, mas rapidamente a linha ética começou a se desfazer. Indivíduos passaram a receber doses sem consentimento explícito. O raciocínio era pragmático. Se o objetivo é entender como alguém reage em situação real, não se pode avisar previamente. Era uma lógica fria, funcional e perigosa. Alguns participantes relataram experiências místicas, outros entraram em estados de pânico profundo. Alguns desenvolveram ansiedade crônica, outros tiveram surtos psicóticos. O problema é que o LSD não produz um resultado uniforme. Ele amplifica o que já existe na mente. Traumas latentes emergem, medos escondidos ganham forma, inseguranças se tornam avassaladoras. A CIA buscava previsibilidade, mas encontrou imprevisibilidade. E isso não interrompeu os testes. Ao contrário, aumentou o interesse. Se a droga podia provocar ruptura psicológica, talvez combinada com outras técnicas, produzisse algo mais controlável. E assim começaram os experimentos combinados: privação de sono, isolamento sensorial, repetição contínua de estímulos auditivos. A privação de sono, por exemplo, revelou algo perturbador. Após certos limites, o cérebro começa a falhar na distinção entre realidade e imaginação. Alucinações surgem, a lógica se fragmenta, o senso de tempo desaparece. Quando alguém é mantido acordado por dias, sua resistência cognitiva diminui drasticamente. Isso não era apenas teoria, era observação prática. O isolamento sensorial, por sua vez, produzia outro tipo de efeito. Privado de estímulos visuais e auditivos, o cérebro começa a criar seus próprios conteúdos. Alucinações leves, vozes internas mais intensas, memórias que emergem sem controle. A mente humana parece incapaz de suportar o vazio absoluto. Ela precisa preencher. E nesse preenchimento surgem brechas. Os pesquisadores observavam tudo, anotavam, classificavam reações, tentavam encontrar padrões. Mas havia um problema estrutural. A mente humana não responde de forma padronizada. Dois indivíduos submetidos ao mesmo protocolo podiam reagir de maneira oposta. Um colapsava emocionalmente, outro resistia. Um tornava-se extremamente sugestionável, outro se tornava paranoico e desconfiado. Isso frustrava a ambição de controle absoluto, mas não a eliminava. Outra técnica explorada foi a hipnose. A hipnose já era estudada há décadas, mas seu potencial militar despertava curiosidade. Seria possível induzir alguém a executar ordens sem lembrar depois? Seria possível implantar sugestões profundas? Os resultados foram novamente inconsistentes. A hipnose depende de predisposição. Nem todos entram em transe profundo, nem todos aceitam sugestões com facilidade. Então a busca migrou para combinações: hipnose sob efeito de drogas, privação sensorial seguida de sugestão verbal, repetição de mensagens durante estados alterados. Era um laboratório da ruptura psicológica. Mas há algo que precisa ser compreendido com calma. Esses experimentos não aconteciam em um único lugar isolado. Eles estavam espalhados. Subprojetos operavam em diferentes estados, diferentes universidades, diferentes contextos. Essa dispersão criava distância moral. Cada equipe via apenas seu fragmento. Poucos enxergavam o quadro completo. E quando a responsabilidade é diluída, a consciência também se dilui. Gradualmente, o foco do programa deixou de ser apenas defensivo. Não era mais apenas como resistir à lavagem cerebral. A pergunta passou a ser como criar, como induzir confusão, como quebrar resistência em interrogatórios, como extrair informações mais rapidamente, como gerar dependência psicológica. Nesse ponto, a fronteira ética já estava praticamente invisível. Alguns experimentos envolveram doses repetidas de LSD por dias consecutivos.
Outros aplicaram eletrochoques em intensidades superiores ao padrão terapêutico. O eletrochoque, quando usado clinicamente, tinha protocolos específicos. Mas ali a intenção era diferente. Era observar desorganização de memória. Era medir até que ponto a identidade se fragmenta. A hipótese central que guiava muitos desses testes era brutalmente simples. Para reconstruir, primeiro é preciso destruir. Se a personalidade é um conjunto de memórias e padrões estáveis, então apagá-los poderia criar uma tela em branco. Mas essa hipótese ignorava algo fundamental. A mente não é uma tela em branco. Ela é um sistema orgânico, complexo, emocionalmente entrelaçado. Quando você força ruptura extrema, o que surge não é necessariamente maleabilidade. Muitas vezes é trauma. E trauma não é previsível. Alguns indivíduos saíam desses experimentos profundamente alterados. Ansiedade persistente, desorientação, dificuldade de concentração, em alguns casos, sintomas compatíveis com o estresse pós-traumático. Mas dentro da lógica da Guerra Fria, esses efeitos colaterais eram vistos como dados, resultados, informações. O objetivo final permanecia quase utópico: criar um método replicável de controle psicológico. Mas quanto mais avançavam, mais percebiam que estavam lidando com algo que resistia às simplificações. A mente humana não é um código simples. Ela é história, é emoção, é memória acumulada. E quando você tenta desmontá-la peça por peça, não encontra apenas mecanismos, encontra fragilidade. E é aqui que a narrativa se torna ainda mais densa. Porque o MKUltra não revelou apenas os limites da ética governamental. Ele revelou os limites da própria ciência quando guiada pelo medo. A tentativa de dominar a mente acabou expondo algo paradoxal. Quanto mais você força controle absoluto, mais evidencia a complexidade do que está tentando controlar. E essa complexidade não se rende facilmente. Mas o programa continuaria. Porque quando uma estrutura de poder investe tanto tempo e recursos em uma ideia, admitir fracasso não é simples. E assim, a busca pela ruptura controlada da mente humana avançava. Cada teste, cada relatório, cada anotação, empurrando os limites um pouco mais adiante, sem saber exatamente onde terminava a ciência e começava algo muito mais sombrio. Durante anos, o projeto MKUltra operou como uma sombra dentro da própria estrutura da CIA. Fragmentado, compartimentalizado, protegido por sigilo absoluto, a maioria dos envolvidos conhecia apenas uma parte do quebra-cabeça. Poucos tinham visão do todo. E talvez isso tenha sido proposital. Porque quando ninguém enxerga o quadro completo, ninguém carrega sozinho o peso moral daquilo que está acontecendo. Mas todo programa secreto tem um ponto de ruptura. E o do MKUltra começou a se formar lentamente, não por uma revelação súbita, mas por acúmulo de consequências. Alguns participantes começaram a apresentar efeitos duradouros, depressão profunda, transtornos de ansiedade, perda de memória, confusão cognitiva persistente. Em certos casos, internações psiquiátricas prolongadas. O problema é que muitos desses indivíduos sequer sabiam que haviam participado de um experimento. Eles apenas sentiam que algo havia sido quebrado. E quando a mente perde estabilidade sem explicação, o sofrimento se torna ainda mais angustiante. Nos bastidores, relatórios continuavam sendo produzidos. Avaliações técnicas, análises de resultados, recomendações para novos testes. Mas ao longo do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o cenário político dos Estados Unidos começou a mudar. A guerra do Vietnã gerava desconfiança, escândalos de espionagem vinham à tona. A confiança cega nas instituições começava a se fragmentar. E foi nesse ambiente que o sigilo começou a falhar. Em 1973, diante do risco de exposição, o então diretor da CIA ordenou a destruição de grande parte dos arquivos relacionados ao programa. Milhares de documentos foram eliminados,
relatórios queimados, registros apagados. Mas nem tudo foi destruído. Alguns arquivos sobreviveram por descuido burocrático. E seriam esses fragmentos que anos depois ajudariam a revelar a dimensão do que havia acontecido. Em 1975, o Senado dos Estados Unidos iniciou investigações sobre abusos de inteligência. O chamado Comitê Church trouxe à luz práticas até então mantidas em segredo. Entre elas, experimentos envolvendo drogas e manipulação psicológica conduzidos pela CIA. A revelação não foi cinematográfica. Não houve uma coletiva dramática. Houve algo mais perturbador. Documentos oficiais, depoimentos técnicos, confirmações formais. O governo havia, de fato, financiado experimentos com substâncias psicoativas em cidadãos, muitas vezes sem consentimento claro. A reação pública foi de choque, mas também de confusão, porque não se tratava de um vilão isolado, tratava-se de um sistema, uma estrutura institucional que, movida pelo medo da Guerra Fria, cruzou limites éticos em nome da segurança nacional. E aqui surge uma pergunta mais desconfortável do que qualquer teoria conspiratória. Até que ponto o medo justifica a suspensão da ética? O MKUltra não produziu a arma de controle mental perfeita, não criou soldados programados, não gerou técnicas infalíveis de obediência absoluta, mas produziu algo igualmente poderoso. Produziu um precedente. Mostrou que, sob determinadas circunstâncias políticas, governos podem autorizar experimentos psicológicos extremos. Mostrou que a ciência, quando subordinada exclusivamente à lógica do poder, pode perder seu eixo moral. E mostrou algo ainda mais profundo sobre a mente humana. Apesar de todas as tentativas de ruptura, apesar das drogas, do isolamento, da privação e dos choques, não surgiu um método confiável de reprogramação. A mente resistiu, quebrou em alguns casos, sofreu, se fragmentou, mas não se tornou previsível, não se tornou totalmente controlável. E talvez essa seja a parte mais inquietante. O projeto buscava controle absoluto. O que encontrou foi complexidade irredutível. Ao longo das décadas seguintes, processos judiciais foram movidos. Algumas vítimas receberam indenizações. Relatórios foram desclassificados, mas a maior parte da documentação original nunca foi recuperada. Isso deixa lacunas. E onde há lacunas, surgem especulações, teorias, narrativas paralelas. Mas o que está provado documentalmente já é suficientemente perturbador. A CIA financiou pesquisas com LSD e outras substâncias. Utilizou universidades e instituições médicas como intermediárias. Realizou experimentos com níveis questionáveis de consentimento. E manteve tudo sob sigilo por anos. Quando analisamos historicamente, é importante compreender o contexto. A Guerra Fria era um período de paranoia estratégica. Havia relatos, muitas vezes exagerados, de que adversários estavam desenvolvendo técnicas de lavagem mental. Prisioneiros de guerra retornavam com discursos ideológicos alterados. Isso alimentava o medo, e o medo alimentava decisões radicais. Mas compreender o contexto não significa justificar os métodos. E é aqui que a narrativa se torna mais psicológica do que política. O MKUltra revela algo sobre a mente coletiva de uma nação. Revela como o medo pode legitimar o experimento ético. Revela como a busca por segurança pode ultrapassar limites invisíveis. E revela também algo profundamente humano: o desejo de controle. Controlar o inimigo, controlar a informação, controlar o imprevisível. Mas a mente humana é, por definição, imprevisível. Ela é moldada por memória, cultura, emoção, trauma, contexto social. Não é uma máquina que aceita reprogramação simples. Talvez o verdadeiro resultado do MKUltra não tenha sido científico. Talvez tenha sido filosófico. Ele mostrou que a tentativa de dominar completamente a mente esbarra na própria natureza complexa da consciência. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil enxergar os erros. Mas a pergunta mais importante não é o que aconteceu, é o que aprendemos com isso. Porque as ferramentas mudam,
As tecnologias evoluem, mas a tentação do controle permanece. Manipulação psicológica não desapareceu do mundo. Ela apenas assumiu formas diferentes, mais sutis, mais distribuídas, menos centralizadas. E a história do MKUltra funciona como um alerta silencioso. Não sobre teorias conspiratórias, mas sobre limites éticos, sobre transparência institucional, sobre a importância de questionar. No fim das contas, o projeto não provou que o ser humano pode ser completamente controlado. Provou o contrário. Provou que a mente é resistente, que, mesmo sob ruptura extrema, algo nela insiste em manter identidade. E talvez essa seja a parte mais inquietante. O projeto buscava controle absoluto. O que encontrou foi complexidade irredutível. Se esta história fez você refletir, se ela abriu perguntas na sua mente, então esse é exatamente o objetivo. Porque entender o passado é a única forma de evitar repetir seus erros. Se você quer mais narrativas profundas, documentais e psicológicas como essa, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual história você quer ver no próximo vídeo. Existem muitos capítulos ocultos da história esperando para serem explorados. E na próxima quarta-feira podemos abrir mais um deles.